Eu sou José Iramir Padilha de Castro, mais conhecido como Iramir Padilha ou Padilha. Entrei na vida profissional como médico da União, do antigo DASP. Era uma carreira única para atender a todas as necessidades de médicos dentro dos serviços públicos federais. E, na ocasião da convocação do contrato, fui convocado para ocupar uma vaga no Ministério da Saúde. E que depois, em seguida, um ano e pouco depois, entrei na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. E aquele quadro único, efetivo, da época, ele, ao longo do tempo, se transformou. Hoje eu estou num quadro específico em extinção. E a nossa preocupação é que os atuais quadros efetivos não se transformem em quadro específico em extinção no futuro. Para isso, precisamos fortalecer nossas carreiras. Precisamos unificar as carreiras para garantir força e também um futuro para os aposentados. Os aposentados tenham sempre uma referência funcional para manter a sua paridade de vencimentos e não ter uma vida de aposentado com definhamento de poder aquisitivo e de condições de vida. E principalmente observar que o modelo estatutário que estamos operando, ele foi concebido naquele primeiro momento dentro de um modelo mais tradicional. Mas esse modelo ele está se demonstrando muito insuficiente para acolher, recepcionar as contribuições, as reflexões, as vontades, as expectativas da nossa base, dos nossos servidores da regulação federal. É preciso que a gente tenha um sindicato que tenha uma maior democratização. E isso não pode ser só uma manifestação. Tem que ser uma reforma estatutária que permita que a direção seja uma direção colegiada, que não seja só a vontade do atual modelo de um presidencialismo imperial. Temos que ter todos os dirigentes da diretoria com igual qualidade de voto. Um colégio dirigente. E mais, a democracia dentro de um sindicato tem que refletir também as eventuais minorias. Temos no nossa base sindical 3 forças organizadas. E nós propomos convocar um CONSAG estatutário em que ele possa conter proporcionalmente essas forças num colégio gestor, num conselho deliberativo e uma espécie de parlamento sindical. Talvez uma ousadia de um parlamentarismo sindical. E mais, uma democracia direta. Temos meios informacionais que nos permitem estar consultando e interagindo com a nossa base de filiados e até abrir um canal para os nossos não filiados, até para entender por que ainda não se filiaram e convidá-los para participar dessa luta de modo mais compartilhado. O Sinagências, desde 2004, tem sido presidido por diversos companheiros que foram consagrados nas urnas da nossa base. Tive a oportunidade de ser vice-presidente de todos eles e observar as conduções que foram dadas. Inclusive, o nosso companheiro Fábio Rosa participou das gestões. Podemos observar que essa forma da organização centralizada, que nos remete a um formato da chamada tribo centralizada, das chamados estados autoritários, monárquicos. E o presidencialismo carrega muito desse viés autoritário, autocrático. Está na hora da gente avançar na democracia. É preciso que a gente traga esse sindicato para a modernidade das interações presenciais e virtuais, para a velocidade da democracia direta que hoje esses meios nos permitem. Nesse último mandato, tivemos uma pandemia que restringiu muito nossa participação. Esses 3 anos, uma única reunião de diretoria executiva nacional presencial aconteceu. E naquela reunião pedimos vários pleitos e, infelizmente, o atual presidente não os encaminhou. Nas reuniões virtuais, a pauta era ditada pelo presidencialismo imperial, onde
nós não tínhamos oportunidade de fazer valer a vontade das bases, porque a pauta era determinada por quem não estava olhando para as bases. E é por isso que hoje a nossa chapa 1 ela é uma chapa que se opõe a esse modelo vigente de presidencialismo imperial autocrático, que não olha para as bases, que não ausculta. Queremos partilhar nossas preocupações na forma de propostas. Propostas que significam reforma estatutária para trazer a base para uma democracia participativa, onde todos participam. Tem culto à personalidade. Uma democracia de gestão compartilhada, em tempo real. Isso que precisamos ter. E vamos propor um conselho deliberativo com igual proporcionalidade das forças políticas vivas existentes dentro da nossa base. Temos que ter unidade, porque a luta que vem pela frente é uma luta muito complexa. Não basta ter um governo que permite e que nos ajuda e ter um campo de luta. É preciso que tenhamos propostas que incluam todos os nossos servidores da base reguladora. Muitas vezes eu sequer fui convidado para participar de reuniões. Esse pautamento, essa direção centralizada tem que acabar. E é bom ouvir o Fábio Rosa se comprometendo com um consagre estatutário, com um processo de uma gestão compartilhada. É isso que queremos ouvir. Queremos que o sindicato seja uma gestão democrática. Não para o grupo 1, para o grupo 2 ou grupo 3. Sim, porque tem um grupo 3 que não está, por outros motivos, não está agora nessa disputa eleitoral, mas que existe e tem sua força. Queremos convidar também o grupo 3 para essa gestão compartilhada. Todas as forças vivas que estão na nossa base. E a pergunta que a gente tem que fazer é que, para conseguir isso, a gente vai ter que sentar na mesa com o governo. Nós já adiantamos. Nós queremos sentar na mesa com o governo para apontar onde está o dinheiro que pode equiparar os quadros, que pode a gente evoluir, fazer uma paridade com o ciclo de gestão. E, inclusive, tivemos um episódio recente onde ele, numa reunião virtual, derrubou o link para não ter as propostas apresentadas votadas. Esse tipo de cena a gente tem que acabar. Esse autoritarismo tem que acabar. Temos que ter o compromisso com a democracia, com um colégio dirigente, com um conselho deliberativo. Nós temos que pensar que esse momento é o momento de olharmos para a base e corrigir muitos erros e injustiças nas relações de trabalho. A ANM é uma agência que está sendo tratada, os seus servidores estão sendo tratados como reguladores de segunda classe. Não estão devendo, não estão recebendo a devida compensação, o devido nivelamento. E no nivelamento da ANM, nós defendemos um nivelamento já em parcela única. Nós defendemos que o nivelamento também considere a retroatividade a 2017, quando a agência foi fundada. Essa retroatividade poderia ser objeto de um parcelamento, mas o nivelamento atual tem que ser imediato, em parcela única. Como essas injustiças, temos as injustiças dos quadros, quadro efetivo e quadro específico. Temos que trazer rapidamente para a mesma negociação com o governo a equiparação de quadros. E essa equiparação não pode só disputar o orçamento da União. A arrecadação regulatória tem que ser também participante e contribuinte da nossa remuneração de servidores. Isso vai possibilitar que a gente facilite a equiparação de quadros. Nossa proposta, extinguir a extinção, significa eliminar a extinção de cargos do quadro específico, retroativamente, para que os aposentados atuais e os futuros aposentados do quadro específico tenham uma referência remuneratória, para que as agências, ao se eliminar a extinção de cargos, recuperem os cargos perdidos e possam, de maneira imediata, ter novos cargos para colocar
em novos concursos. Estamos propondo o contrato veterano, que é a possibilidade de aposentados das agências serem recontratados para suprir a lacuna que hoje é muito grande em todas as agências. Essas injustiças, temos as injustiças dos quadros, quadro efetivo e quadro específico. Temos que trazer rapidamente para a mesma negociação com o governo a equiparação de quadros. E essa equiparação não pode só disputar o orçamento da União. A arrecadação regulatória tem que ser também participante e contribuinte da nossa remuneração de servidores. Isso vai possibilitar que a gente facilite a equiparação de quadros. E é nessa paridade de preços regulatórios e custos regulatórios que a gente vai encontrar um caminho para apontar para o governo o recurso que vai possibilitar esses nossos pleitos. A viabilidade para fazer a equiparação de quadros, para fazer a carreira única, para fazer com que a gente tenha uma paridade com os ciclos de gestão, com as demais carreiras de gestão federais. Essas carreiras federais, elas lutaram e conseguiram o patamar atual. E nós precisamos nos unir, e a união se faz dentro de uma gestão compartilhada, dentro de um parlamento sindical, como nós estamos propondo. Vamos lutar para que a gente possa ter todos unidos na defesa da equiparação, na defesa de quadros que possam ser altivos na sua regulação. E não vamos nos esquecer, vamos olhar para, de maneira crítica, a nossa regulação das nossas agências. Será que estamos fazendo a melhor regulação para esse país, para a nossa população? Essa luta tem que se pautar por um olhar para as prioridades da nossa população. O que é prioridade na Agência Nacional de Vigilância Sanitária? As vacinas. Por que se demorou a aprovar as vacinas? Por que a aprovação emergencial não foi uma discussão mais ampla? Porque nós temos vacinas aprovadas em organismos internacionais, podiam fazer uma convalidação de aprovação emergencial de vacinas. Temos que discutir tudo isso. E quanto à fronteira nossa, as nossas PAFs estão sucateadas. No momento da... Muitas vezes eu sequer fui convidado para participar de reuniões. Esse pautamento, essa direção centralizada tem que acabar. E é bom ouvir o Fábio Rosa se comprometendo com um consagre estatutário, com um processo de uma gestão compartilhada. É isso que queremos ouvir. Queremos que o sindicato seja uma gestão democrática. Não para o grupo 1, para o grupo 2 ou grupo 3. Sim, porque tem um grupo 3 que não está, por outros motivos, não está agora nessa disputa eleitoral, mas que existe e tem sua força. Queremos convidar também o grupo 3 para essa gestão compartilhada. Todas as forças vivas que estão na nossa base. E a pergunta que a gente tem que fazer é que, para conseguir isso, a gente vai ter que sentar na mesa com o governo. Nós já adiantamos. Nós queremos sentar na mesa com o governo para apontar onde está o dinheiro que pode equiparar os quadros, que pode a gente evoluir, fazer uma paridade com o ciclo de gestão. Nossa proposta, extinguir a extinção, significa eliminar a extinção de cargos do quadro específico, retroativamente, para que os aposentados atuais e os futuros aposentados do quadro específico tenham uma referência remuneratória, para que as agências, ao se eliminar a extinção de cargos, recuperem os cargos perdidos e possam, de maneira imediata, ter novos cargos para colocar em novos concursos. Estamos propondo o contrato veterano, que é a possibilidade de aposentados das agências serem recontratados para suprir a lacuna que hoje é muito grande em todas as agências.